bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para deixar para vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Eu sei que hoje, mais uma vez, seria dia de culto, mas a gente não pode estar na igreja, então estou gravando aqui para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu queria ler aqui com vocês Êxodo capítulo 15, a partir do verso de número 22 até o versículo de número 27, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Bem, como vocês podem ver, esse é um texto que fala a respeito da caminhada do povo de Israel no deserto e depois de ser libertado do cativeiro do Egito pela liderança de Moisés. É um texto que muita gente lê e conhece, mas não leva em consideração aquilo que estava acontecendo nesse momento aqui da narrativa. O povo tinha saído do Egito e estava caminhando, aqui diz o texto, 3 dias pelo deserto, e de repente eles encontram águas. Mas há ali uma decepção, porque aquilo que eles pensaram que ia matar a sede deles não era uma água potável, uma água que podia saciar a sede deles. E essas águas, diz o texto, eram amargas, né? Eram salobra, era água que não servia para beber. E isso foi uma decepção muito grande. O que eu queria meditar com vocês nessa manhã é sobre como a gente precisa enfrentar os nossos desapontamentos. E nessa vida a gente tem muitos desapontamentos, né? Eu, por exemplo, pensei que esse ano o nosso país ia sair da crise e a gente ia ter uma economia, né, crescente nesse ano, e a gente ia também, como povo comum que nós somos, experimentar talvez uma melhora na nossa vida, né? Mas agora a gente está aí com esse problema do coronavírus, com essa pandemia mundial, e muitas vezes a gente enfrenta dificuldades como essa, desapontamentos. A gente se desaponta, né, com muitas circunstâncias. Às vezes nós estamos indo tão bem, mas de repente acontece alguma coisa que nos prejudica de alguma forma, de alguma maneira. Essas coisas, elas vêm de maneira inesperada, né? Então nos pegam muitas vezes de surpresa. E eu queria dizer para vocês que não foi diferente com Moisés, com o povo ali no deserto. Eles ficaram muito decepcionados. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que o povo ficou tão decepcionado com aquilo que eles começaram a procurar um responsável por aquela situação e culparam Moisés. A gente vê isso aqui no texto. Poxa, você tirou a gente do Egito, trouxe aqui para o deserto e agora a gente não consegue nem beber uma água, não tem água para beber, a gente está com fome, a gente está com sede. Começaram a reclamar. E colocar muitas vezes a culpa nos outros é uma coisa que a gente faz.
Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que uma maneira às vezes da gente enfrentar os nossos desapontamentos, os apontamentos que acontecem na nossa vida, não é procurando um culpado diante dessas circunstâncias, porque você pode pegar até o exemplo dos dias atuais, né? Estão procurando um culpado pelo coronavírus, estão procurando um culpado para a pandemia. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa nas nossas vidas. A gente quer colocar a culpa em alguém. Alguém é culpado daquela decepção que a gente está passando, por aquele desapontamento que a gente está passando. E isso é muito ruim. Então, uma coisa que eu queria dizer, a primeira coisa que eu queria dizer para você, diante do desapontamento, não procure colocar a culpa em ninguém, porque às vezes a culpa pode não ser de ninguém. E você, inclusive, está arrumando problema com muita gente, tentando culpar alguém que está ao seu lado ou ao seu redor. Uma outra coisa que a gente pode ver nesse texto é que muitas vezes os nossos desapontamentos, os desapontamentos que acontecem nas nossas vidas, eles têm um propósito. Por exemplo, aqui no verso de número 26, a gente pode ler assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja bem, aquela circunstância que aconteceu ali foi uma circunstância que Deus usou para mostrar a eles que Deus queria ter um relacionamento com eles, Deus iria dar estatutos, iria dar leis, e se eles cumprissem esses estatutos e essas leis, ou seja, se eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados, não só com a provisão das necessidades deles, que aqui no caso era água, mas também era a proteção e o livramento de doenças. E tudo que acontece nas nossas vidas normalmente tem um propósito. Não que Deus muitas vezes, vamos dizer, lança os problemas, as dificuldades, as doenças para nos ensinar, mas eu diria que Deus muitas vezes permite que essas coisas aconteçam e usa essas coisas para nos ensinar. E aqui a gente vê que não é diferente. Então, muitas vezes, diante do desapontamento, uma atitude saudável, uma atitude salutar, seria descobrir qual é o propósito daquilo. Por exemplo, eu estava assistindo ontem o jornal e vi que, por exemplo, ambientalistas estão percebendo que, diante dessa pandemia, o ar do mundo está ficando mais puro. Não sei se você assistiu isso, se você leu alguma coisa sobre isso, mas, por exemplo, não tem muito carro na rua, então tem pouca fumaça, o ar está mais puro, o ambiente está se purificando. Essa semana eu também vi no jornal que lá na lagoa está aparecendo tartarugas, num lugar que era sujo, cheio de lixo. Então, essa resposta da natureza é considerada por alguns extremamente salutar, extremamente benéfica para o mundo. A gente vinha numa corrida tão acelerada, né? E o ser humano muitas vezes tem destruído o seu próprio planeta. Mas veja só que coisa interessante. Será que a pandemia foi um jeito que Deus arrumou para purificar o meio ambiente? É uma coisa para pensar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que sempre existe um propósito nos nossos desapontamentos. Os desapontamentos que acontecem na nossa vida muitas vezes nos trazem lições, aprendizados, e nós, às vezes, nem percebemos isso. A terceira coisa que eu queria dizer para você é que, diante dos nossos desapontamentos, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que a gente precisa confiar no poder de Deus para vencer os desapontamentos. Aí no verso de número 25, a gente pode ler o seguinte:
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas. O que eu queria dizer para você é que Deus tem poder para tirar toda a amargura da nossa vida. Mas muitas pessoas, diante das dificuldades, dos problemas, dos desapontamentos da vida, ao invés de deixarem Deus trabalhar, transformar, elas muitas vezes se tornam amargas, se tornam pessoas cheias de amarguras, cheias de tristeza, cheias de pessimismo. Tem muita gente assim. Eu sei que a vida muitas vezes nos reserva muitos problemas, muitas tristezas e muitos sofrimentos. Mas você não pode se deixar levar por isso e, de acordo com as circunstâncias, ir se transformando numa pessoa cada vez mais ruim. Uma pessoa, às vezes, até desagradável de se conviver. Porque são pessoas, e você já deve ter percebido isso, que são pessoas que tudo não vai dar certo, reclamam de tudo, vivem tristes, e isso é muito ruim. E eu sei que a vida tem muitas circunstâncias difíceis, mas você precisa pedir a Deus para não deixar isso entrar dentro de você, fazendo com que você se torne uma pessoa amarga. Porque Deus quer te fazer uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora, que diante das circunstâncias reaja a isso, tenha forças, tenha fé, né? Tenha coragem para lutar. E isso tudo a gente só consegue enfrentando as circunstâncias, os desapontamentos. Então você não pode deixar que essas circunstâncias transformem você numa pessoa triste, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que vive reclamando de tudo, né? Uma pessoa derrotada, triste, amargurada. Então Deus pode transformar essa situação como transformar aquela água naquela narrativa ali que nós acabamos de ler. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode e quer, né? Mas você precisa entender isso. Deus tem todo o poder. Ele pode usar essa pandemia para nos trazer coisas boas, mas você pode ficar só com as coisas ruins. Que Deus nessa manhã possa te abençoar, possa abençoar a sua vida. E não se esqueça de, estando aqui, ouvindo essa mensagem, se você quiser comentar alguma coisa ou me contactar, é só deixar uma mensagem. Fiquei muito feliz nessa semana quando pessoas me perguntaram alguma coisa pelo WhatsApp e eu pude falar, pude aconselhar. Se você deseja fazer o mesmo, eu estou sempre à sua disposição. Tenha um bom dia, um bom domingo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.